bater um pouco mais de papo. Mas eu queria agradecer muito a sua presença. Assim, uma honra enorme, uma oportunidade maravilhosa de encontrá-lo e lhe dizer que nós não temos nenhum conflito de interesse em relação à produção desse material, até porque a pandemia gera a quarentena e a gente está no ócio criativo buscando modos de esclarecer a população, a comunidade em geral. Assisti algumas lives suas, já me esclareceram muita coisa, tirei muita dúvida, e eu quero abrir para os seus comentários à vontade. Dar a sua Ótimo. Primeira palavra para a gente. Ótimo, professor Carlos, né? É uma satisfação grande estar aqui. Eu te agradeço pela oportunidade. É importante esse espaço. O gestor público ele tem essa obrigação, né, de prestar contas continuamente. Eu me sinto muito privilegiado, na verdade, de ter mais essa oportunidade de falar para as pessoas o que a nossa universidade tem realizado, né? Se você me permite usar alguns minutinhos, eu vou dar um panorama, depois a gente pode conversar, se vocês façam, né, se quiserem fazer pergunta, vocês fiquem à vontade. Bom, a UF, para aqueles que não conhecem, claro, não falo, né, de você, mas quem estiver assistindo não conhece a nossa universidade, ela completa 60 anos esse ano, dia 18 de dezembro, como universidade, mas ela, na verdade, ela se originou de uma reunião já de faculdades, institutos previamente existentes. Alguns federais, alguns estaduais e até privados. Todos eles foram federalizados, né? Então, inclui a Faculdade Fluminense de Medicina, a Faculdade de Direito, Engenharia, Serviço Social, Educação e algumas outras. Então, a nossa universidade ela foi fundada com a missão de formar mão de obra para o Estado do Rio de Janeiro. De acordo, né, com a Constituição de 88, as universidades federais elas têm um compromisso com o país todo, mas primordialmente com o Estado da sua sede. Então, nós temos um compromisso direto com o Estado do Rio de Janeiro e no processo de expansão, já antigo, depois em novas ondas de expansão, a nossa universidade se localiza hoje em todas as mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos unidades acadêmicas desde Angra dos Reis até Santo Antônio de Pádua, passando pela região serrana, litoral sul, litoral norte, e temos um campus avançado em Oriximiná, no estado do Pará, né? E também é uma missão importante nossa de integração nacional. Então, nós somos a universidade que tem o maior número de alunos matriculados ativos, né? O FRJ também tem bastante aluno, Federal do Pará também. Então, independente de sermos o maior, primeiro, segundo, isso é irrelevante, nós somos uma das maiores universidades do país. O número de alunos matriculados, mais de 55 mil, e temos um corpo de docentes e técnicos também que chega a quase 8 mil pessoas. Portanto, somos equivalente a um município de tamanho pequeno, médio, né, no caso do Brasil, né? Então, a nossa missão como Universidade Federal é fazer ensino, pesquisa e extensão. A nossa parte, nós temos uma extensão muito, muito viva, né? A universidade ela é reconhecida por esse trabalho de interação com a sociedade desde a sua origem. Também somos muito reconhecidos pelos cursos de graduação de excelência, né? Nós temos muitos profissionais pelo Brasil, pelo mundo, formados na UF, e temos uma atividade de pesquisa também muito bem desenvolvida, mas que cresceu de maneira mais intensa, assim como em muitos lugares do Brasil, depois da década de 90, principalmente nos anos 2000, com um projeto de expansão das universidades federais. E hoje nós temos quase 80 cursos de pós-graduação, estricto sensu, lato sensu, incluindo mestrados e doutorados em todas as áreas do conhecimento. Pois bem, então a nossa missão é, né, formar indivíduos competentes e críticos da sociedade, de si mesmo, interagir com a sociedade, devolver os impostos, né, recolhidos e que nos financiam, né, e produzir conhecimento, né? Conhecimento desde a pesquisa fundamental, pesquisa humana, ciências sociais, até desenvolvimento tecnológico de interesse da indústria e do mercado de modo geral, trabalhando com a tripla hélice, né, a relação da academia, governo e empresas. Então, essa é a nossa atividade. Quando se eu posso falar mais um pouquinho, explicando um pouquinho da relação claro. com a
Acho que fica bacana também a gente depois poder interagir. Mas só para dar um panorama para aqueles que não tiveram oportunidade de escutar em outros momentos, quando começou a pandemia no Brasil, o primeiro caso do Brasil foi em São Paulo, foi no fim de semana, naquele domingo mesmo, eu organizei um GT, fiz um convite a profissionais, acho que poderiam ter sido muito outros profissionais, mas a gente fez uma rede de virologistas, epidemiologistas, basicamente, e montamos um grupo de trabalho que começou a nos assessorar. Nós tivemos que tomar atitudes de gabinete muito rápidas para proteger a comunidade, interrompemos, na verdade, suspendemos o início do calendário presencial, fomos a primeira do Brasil, das quase 70 federais. Eu tenho um livro que eu gosto muito do Darren Watts, que é Tudo é Óbvio, desde que você sabe o resultado, né? Ele fala muito do bom senso e das questões que muita gente faz análises muito profundas e muito, vamos dizer assim, absolutas de questões do passado, o que é uma coisa muito diferente. Então, naquele momento, foi muito difícil. Hoje, todos concordam, né? Todos 130 países do mundo, quase mais de 130 países do mundo, têm todas as atividades presenciais de colégios, escolas e universidades suspensas. Mas, naquele momento, foi uma decisão muito dura, mas o gestor ele tem que, né, se cercar de opiniões competentes, científicas e organizadas e tomar decisão. E depois, imediatamente depois, tomamos a decisão de também implementar o trabalho remoto para os técnicos e docentes. Também fomos pioneiros nesse movimento, foi muito importante, não só para proteger a nossa comunidade, mas também para diminuir a circulação de pessoas. Isso também tem um papel importante comunitário, né? Porque a UF, como eu falei, circula muita gente no estado do Rio de Janeiro e muita gente de outros estados. E as nossas ações frente ao Covid se dividem em algumas frentes, basicamente 4 frentes, né? Uma frente assistencial e social, né? Então o Hospital Universitário Antônio Pedro ele tem um papel central nessa questão. Posso falar um pouquinho depois mais, considerando o nosso tema aqui do papel do Antônio Pedro, e questões sociais de educação, né, de educação sanitária, de distribuição de cestas básicas para as famílias do Colune, colégio universitário, que equivale ao colégio de aplicação, onde tem a prática de ensino das licenciaturas, e uma série de ações nesse sentido. Produção de máscaras, face shields para profissionais de saúde, máscaras de pano para a população, uma série de ações nesse conjunto. Um outro conjunto de ações também ligado ao Antônio Pedro, mas de proteção dos trabalhadores do Antônio Pedro. Então, nós fizemos vacinação, não do Covid, para deixar claro para quem é leigo, né? A vacinação da influenza, a vacinação normal da gripe, para naturalmente diminuir a chance do indivíduo cair doente, né, e perder força de trabalho, também para facilitar eventualmente a manifestação gripal, já que o indivíduo vacinado não vai se manifestar doença da gripe comum, a chance do diagnóstico, né, vamos dizer assim, a precisão do diagnóstico para a presença do Covid fica, vamos dizer assim, facilitada. Fizemos de estilo drive-thru com todo mundo, fizemos um projeto chamado de hospedagem solidária. Então, os profissionais do Antônio Pedro que moram longe ou que não queriam voltar para casa com medo de contaminar a família, nós oferecemos hospedagem e alimentação no hotel de Niterói, fizemos uma busca por todos eles, conversamos com o mercado hoteleiro de Niterói e optamos pelo melhor preço e também aquele ligado a um projeto social também, que é um hospital lá de Charitas. Então, estamos abrigando profissionais nesse local. E uma ação também foi colocar toda a nossa frota à disposição. Então, nós temos 9 itinerários, começa às 4 horas da manhã, buscando profissionais do Antônio Pedro, região serrana, litoral sul, litoral norte, para vir trabalhar no Antônio Pedro e leva de volta para casa. Então, esse é um segundo conjunto de ações. Um terceiro conjunto de ações foram de pesquisa, né? Realizamos muitos projetos de pesquisa, claro, mais óbvio na área de virologia, né? Estamos fortalecendo muito a área de virologia, a área médica, a área de saúde, de modo geral, mas também pesquisa na área econômica, sobre o impacto econômico da pandemia, suas consequências, a área também do serviço social, na busca de políticas públicas, a área da física, apareceu agora na mídia, hoje, principalmente de manhã, teve um professor da física, o vice-diretor, estudando propagação de perdigoto, mais do que perdigoto, né, de partículas menores, microscópicas, né, de aspiração, de dispersão, né, de gotículas lá. Então,
uma série de pesquisas, né, projetos de pesquisa propriamente dito. E uma terceira área, que é a área de assistência através da tecnologia. Vou dar o exemplo principal, que é a rede, e aí eu estou me dedicando pessoalmente com isso, de organizar nossos laboratórios que têm máquinas de PCR em tempo real, ou aqueles que têm conhecimento na área, estamos buscando financiamento para ampliar a rede de capacidade de testagem para a presença do vírus ou fragmento, né? Também no sentido com o foco inicialmente dos profissionais do Antônio Pedro, né? Vocês sabem, muita gente sabe, claro que nem todos, que é importante você fazer a testagem do profissional que eventualmente tem sintomas, para que, se for uma contaminação pelo novo coronavírus, ele fique isolado, e se não for, ele possa retornar antes ao trabalho, antes dos 14 dias recomendados, caso naturalmente esteja bem clinicamente, e se souber que não é Covid, ele pode voltar. Então, isso é importante para a gestão do RH também na relação. E nesse aspecto, eu falei quarto, né, mas eu colocaria um quinto, ou ele pode ser parte dos demais, que é extremamente importante. Eu já estou concluindo, professor Carlos, com isso, que é o respaldo à decisão do gestor público. Nós estamos trabalhando direto com a Secretaria do Estado, com o Edmar, eu tive o secretário Edmar desde o primeiro momento falando direto com ele, com o subsecretário Pozan também, fizemos reuniões de apoio, nós temos 2 professores no Comitê Científico do Estado apoiando, 2 professores de logística, é importante, professor da física, professor da administração, e principalmente com o município de Niterói. Também colaboramos com outros municípios, forças-tarefa de todos os municípios. Lá em Oriximiná, por exemplo, nós colaboramos com o grupo de trabalho de emergência de Oriximiná para justamente fazer um planejamento não só da maternidade escola, que nós gerenciamos lá, mas também trabalhos com população ribeirinha, com quilombolas e populações de áreas mais afastadas de Oriximiná. E em Niterói, a nossa interação é orgânica com o prefeito Rodrigo Neves, que tem se mostrado um gestor muito competente nessa situação. Acabei de ter uma reunião com ele agora, inclusive, uma reunião longa. Falo com ele quase todo dia, a gente se fala às vezes 2, 3 vezes por dia. E ele tem sido muito generoso e humilde para escutar, ele escuta todo mundo. Nosso grupo da epidemiologia está muito ativo, né? Nossa saúde coletiva. É um grupo que tem muita experiência na própria criação do SUS, na implantação do SUS, da saúde de família. Mas eu aproximei também com o grupo da estatística e matemática, um grupo muito competente que tem dado um respaldo de análise de dados, de ciência de dados, de modelagem de desenvolvimento da doença. Então, as decisões de Niterói têm sido muito qualificadas pela participação da UF também. Então, assim, eu acho que é um panorama assim, acho bastante amplo para as pessoas conhecerem parte das ações da UF, né? Não, muito amplo. Eu acompanhei algumas lives suas, tenho visto algumas coisas, lido, acompanhado o movimento que a universidade vem desenvolvendo com a sua batuta. E queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Antônio Pedro, porque a gente está preocupado com os profissionais que estão lá. Ontem foi o Dia Internacional da Enfermagem. A gente está perdendo um número enorme de profissionais que ficam diretamente com os pacientes. Queria pontuar um pouquinho como está a organização para aqueles pacientes que vão para a fase já próxima da terminal. Como é que está a organização lá em CTIs? Como é que essa coisa está funcionando? Sim. Bom, professor Carlos, você sabe que existe assim, dois cenários, né? 2 cenários, eu diria assim, dois momentos. O primeiro momento, o Hospital Antônio Pedro, ele se qualificou, vem se qualificando ao longo do tempo, a despeito de um subfinanciamento de saúde de décadas, eu diria, né? Não é, infelizmente, um problema só recente, né? Mas, de fato, existe uma dificuldade de financiamento crônico na saúde do país, mas, a despeito disso, o Antônio Pedro tem se qualificado muito através de muitas ações, para exercer a sua função na lógica do SUS. Isso é importante que a gente esclareça, até te agradeço a pergunta, porque isso é muito importante. O SUS ele tem algumas características, né? Uma delas é dele ser referenciado e hierarquizado. Então, como é que funciona? Nós temos as chamadas UBS, né, as Unidades Básicas de Saúde, que estão distribuídas em Niterói, muito bem distribuídas, localizadas em todas as comunidades,
e que fazem os atendimentos primários, né? De orientação em saúde, atendimento primário, vacinação, puericultura e atendimento de queixas primárias. Aquelas que não são resolvidas na atenção primária, claro, você não precisa explicar isso para você, mas estou aproveitando o espaço aqui explicando para quem não conhece essa lógica. Vai para o atendimento secundário nas policlínicas, né? Então, tem as policlínicas. Aqui perto do Antônio Pedro tem aquela Carlos Antônio da descida da ponte, nós temos a policlínica ali do Sérgio Arouca, do Vital Brasil, nós temos no Morro do Castro, nós temos em muitos locais as policlínicas de Niterói. Eles fazem o atendimento secundário, já tem exames complementares, você tem especialistas, etc. Aquelas situações que não são resolvidas são encaminhados para as unidades de média e alta complexidade. E aí é onde se encaixa o Antônio Pedro. O Antônio Pedro ele é a referência de média e alta complexidade da chamada região metropolitana 2, que é do leste do lado de cá da Bahia. Então, ele tem a responsabilidade de ser a referência da Metro 2, que inclui 7 municípios, cerca de 2 milhões de habitantes, nessa lógica de referência e contra-referência. Então, isso é importante explicar, porque, por exemplo, a emergência do Antônio Pedro é uma emergência de porta aberta. A emergência de porta aberta é uma responsabilidade do município, do Estado, para receber politraumatizados e afecções agudas. O Antônio Pedro ele recebe a emergência referenciada, que são intercorrências e agudização de doenças crônicas de pacientes já tratados no Antônio Pedro ou que vêm transferidos pela rede de referência na lógica do SUS. Por que isso é importante dizer? Porque os procedimentos, os atendimentos de média e alta complexidade, em toda a região Metro 2, só é feito pelo Antônio Pedro. Então, se nós não cuidarmos, zelarmos pela lógica SUS, e o indivíduo que tem queixas simples ocupar o Antônio Pedro, ele não vai poder fazer coisas que só ele faz. Uma neurocirurgia, uma intervenção de isquemia miocárdica, uma intervenção de prótese periférica vascular, etc., etc., uma doença, uma cirurgia oncológica, coisas desse tipo. Então, é claro que isso não é simples de explicar para a população, mas a gente, como profissional, eu acredito que tem que fazer essa explicação. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, no acordo com o gestor SUS local, que é o município, nós fizemos um termo de cooperação técnica para qualificar leitos da atenção de média e alta complexidade. Então, nós expandimos leitos porque as outras doenças continuam, né? O Covid chega, ataca as pessoas, mas as pessoas continuam tendo infarto, tendo AVE, tem câncer, tem hemorragia digestiva, tem tudo. Então, é importante porque o que mostram as evidências do mundo é que a mortalidade por outras doenças aumenta muito no Covid. Então, durante a pandemia, nos Estados Unidos, por exemplo, eu estava vendo o dado de Nova York, o aumento da mortalidade por infarto agudo do miocárdio aumentou 800%. O professor Creso ali, nosso pró-reitor de extensão ali. Já falei muito da extensão aqui, Creso. Vamos falar mais um pouquinho. Então, o hospital ele tem essa obrigação de dar o respaldo. Então, ele começou na retaguarda. Isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas tem leito vazio. É claro, precisa ter um leito vazio para o pós-cirurgia do indivíduo com a neurocirurgia programada que tem um aneurisma. Então, é importante explicar essas pessoas, mas é claro, como eu disse, isso é a primeira fase. À medida que o sistema, a ocupação de leitos no município atinge seu ponto crítico, ele deixa de ser um hospital só de retaguarda e passa a ser um hospital integrado a atendimento global dos pacientes com Covid. Isso não quer dizer que não tem pacientes com Covid, tem muitos, porque a pandemia ela é muito violenta, né? O grau de infecção é muito violento. Então, tem muitos pacientes e, infelizmente, temos também óbitos também já aconteceram no Antônio Pedro. Então, se me permite, aí, só para concluir um pouquinho a resposta para você, ficou um pouquinho longa porque o tema é complexo, sobre os profissionais. Os profissionais. Isso é absolutamente fundamental, professor Carlos, porque são essas pessoas que atendem, né? Que nos atendem e que atendem a população. Então, nossa preocupação sempre foi a estrutura, a gestão, os insumos, mas as pessoas. Então, como eu falei, nós fizemos uma vacinação específica, nós montamos um sistema de testagem por PCR com prioridade para o profissional do Antônio Pedro. Diga-se de passagem, eu consegui o credenciamento do LACEN,
Foi o primeiro LACEN, o laboratório central, que é no Neonutas, no Rio, que concentra todos os exames e que faz a vigilância epidemiológica através do resultado, de todos os municípios do estado. Ele está absolutamente sobrecarregado. Então, nós organizamos a nossa rede, qualificamos pós-doutorandos na Fiocruz, no laboratório da professora Marília, que é quem treina o pessoal para o LACEN, e ganhamos a certificação do LACEN. Foi o primeiro laboratório descentralizado do LACEN, fora o do Amilcar Tanuri no FRJ e a da Fiocruz, foi o nosso aqui, e inclusive usando o sistema de registro dos casos da vigilância direto. Nós temos a senha para fazer esse registro. A UF ganhou esse status, inclusive, e nosso foco é atender os pacientes, Antônio Pedro. Além da construção de todos os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, serem adicionados aos pacientes do Antônio Pedro. Infelizmente, e é importante a gente reconhecer, existe uma pandemia em curso, né? Então, se a gente observar, todo mundo que está acompanhando a imprensa, vê que, por exemplo, as dificuldades de EPI, as dificuldades de testagem, tudo isso acontece, por exemplo, só para dar um exemplo máximo, nos Estados Unidos. Quer dizer, o país mais poderoso e rico do mundo tem problemas. Então, a gente também tem esses problemas, infelizmente, mas eu trabalho aqui, você sabe, dormindo, estou trabalhando também, está toda a equipe dedicadíssima a isso, para que a gente possa superar todas essas dificuldades, né? Como eu falei, só para repetir quem não estava nisso, a gente fez essa hospedagem solidária, por exemplo. Estamos hospedando. Quem não quiser voltar para casa, estiver receoso, acho que é longe, a gente hospeda. Nós estamos bancando isso com alimentação, com água no quarto, com atendimento profissional. E quem quer voltar para casa, a gente botou toda a frota para levar para onde for. No estado do Rio de Janeiro, a gente está levando e trazendo esses profissionais, né? Esse comprometimento da universidade, no primeiro momento, quando eu comecei a acompanhar, e tive notícia da sua participação em outros grupos, em outros momentos, de certa forma até me surpreendeu, porque eu estou numa situação envolvendo o grupo de risco. Então, fico afastado dessa realidade do front e ganho tempo de estudar, de buscar informações, formar opinião. E fiquei muito feliz, porque é importante divulgar para a comunidade toda, aqui no estado do Rio de Janeiro, o que a UF está fazendo. Então, assim, não é só Antônio Pedro. Eu sei que existe muita coisa acontecendo em Angra dos Reis, sei que existe muita coisa acontecendo em outros locais, e é de importância a gente divulgar para que as pessoas tenham acesso também. Você podia falar um pouquinho sobre isso? O que é, de início, possível, né, de dar suporte para populações de algumas regiões do estado? Eu fiquei muito interessado nisso, queria que você falasse mais. Fique à vontade para falar também, viu? Aqui é um bate-papo, não tem hora para acabar. Só quero registrar num determinado momento o limite para poder divulgar. Mas claro. Quanto mais informação, melhor. É um momento muito difícil. As pessoas têm reclamado de não ter informações claras, objetivas e de peso que ajude, não para atrapalhar, né, evidentemente. Claro. Não, sem dúvida, professor. Como eu disse, eu vou repetir um pedacinho para as pessoas entenderem a relevância da presença da universidade, né? Nós estamos em toda a mesma região do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos em Angra dos Reis, que é o litoral sul. Nós estamos em Volta Redonda, no limite, chegando lá no sul também, mais para o interior. Na região serrana, nós temos Nova Friburgo e Petrópolis. Temos Niterói, temos Rio das Ostras, Campos dos Goitacazes, Macaé e Santo Antônio de Pádua, fora Oriximiná, no Pará, está aqui o professor Cresos, que é um núcleo da Pró-Reitoria de Extensão, que para nós é um orgulho enorme, né? Eu tive a satisfação, se me permitir contar um caos rapidamente. Eu, quando era interno, eu participei de um projeto Rondon, no Acre, né? Numa enchente que teve no Rio Acre, e também visitei Oriximiná. É uma experiência assim, de brasilidade impressionante, sabe, Carlos? Porque eu me lembro de Bandeirantes, que não é pressurizado, ele voa uma altitude relativamente baixa, de estar na janela assim, né, e vendo aquelas copas de árvore, uma na outra, assim, dar uma cochiladinha nos 10 minutos, abrir o olho e a imagem era a mesma, né? Porque é uma vastidão assim incrível de copas de árvore, muito muito impressionante. Então nosso papel lá é muito importante. A gente não só faz a gestão de uma maternidade escola, mas temos uma unidade também que dá apoio. E temos muitos projetos de extensão lá com a comunidade ribeirinha, quilombola, etc. E aqui no estado do Rio de Janeiro,
todas essas áreas, todas as unidades estão funcionando, claro, respeitando a política de isolamento social e de restrição de mobilidade, claro. Mas, por exemplo, em Angra dos Reis, nós temos projetos com a população indígena, um projeto de extensão muito bonito, o professor Domingos lá, ele trabalha com interação com a população indígena que tem lá, que é uma população vulnerável, especificamente vulnerável, né, pela biologia de imunidade diferente, por etnia diferente. Então, ele tem um trabalho de esclarecimento, de tradução, né, não só tradução linguística, tradução cultural, inclusive, né, que às vezes a gente não se dá conta disso, né, mas isso é importante considerar, porque nem sempre a percepção daquela população é a mesma, apesar da frase ser a mesma, ele entende de outra forma, né? Então, isso é extremamente importante, um papel importante da universidade nesse sentido, né? Posso citar muitos exemplos de cada lugar, mas, por exemplo, em Macaé, isso é importante, tem em Volta Redonda, em Niterói também, grupos que trabalham com assistência jurídica. Então, num momento de conflito, que é o pessoal do CAJUF, né, que é o Centro de Atendimento Jurídico, para a população de baixa renda, isso continua acontecendo em processos judiciais online, porque hoje a justiça trabalha muito online, esse apoio continua acontecendo. Nós temos o NAF, o Núcleo de Apoio Fiscal, então os alunos de contabilidade ajudam a fazer declaração do imposto de renda do pequeno comerciante, aquele que tem 2, 3 empregados, que acaba sustentando um conjunto grande de pessoas, eles fazem o imposto de renda, esses alunos, com supervisão de professor, naturalmente, fazem esse. Então, são ações que impactam a vida da população muito diretamente. Nós temos, lá em Campos, nós temos um grupo lá de alunos de Campos fazendo cesta básica, né? Os próprios alunos participando disso. Então, é muito dinâmica, né? A universidade ela tem assim, uma vida imbricada com a sociedade de modo geral. Nós temos um compromisso muito direto. Eu falei no início, né? A nossa extensão ela é muito óbvia, né? A UF é reconhecidamente uma universidade muito extensionista, e é tanta coisa que acontece, Carlos, que eu não sei de metade delas. Eu talvez não saiba de mais da metade delas. Porque a universidade ela tem essa vida, ela é um órgão de decisão matricial, né? O reitor ele não é o chefe das pessoas, né? Você é um coordenador, você tem a responsabilidade macro, mas as unidades, os departamentos, claro, eles obedecem uma responsabilidade institucional, etc., mas eles têm autonomia dentro do arcabouço do plano de desenvolvimento institucional, etc., de executar seus projetos. Então, tem muita coisa acontecendo pela UF que nem sempre é registrado, né? Então, isso não é mérito do reitor, né? O reitor ele aproxima, catalisa, induz, busca parceria, né? Facilita, mas tudo acontece pela excelência das pessoas, né? Pelos técnicos, pelos docentes e pelos alunos, né? Sim, eu já vi você fazer esse comentário, me agrada muito no sentido de que a presença de todos na universidade tem um valor para a integração, para a formação do todo, que dá força, que dá expressão na nossa sociedade. Estar participando da UF no MMO, lutando lá para fazer tudo que é possível, é uma honra, né? Uma alegria ver esses resultados. E, assim, queria, se você quiser abrir a palavra para o professor Cresos, fique à vontade também. É um bate-papo, não tem nada de uma organização muito grande, não. Até porque eu não tenho competência para isso tudo. É mais querer ouvir, aprender. E além da questão do Antônio Pedro, queria ouvir um pouco dessa sua vivência, dessa sua experiência no contato com a administração pública. Você falou que teve contato com o governo do Estado e uma reunião longa, inclusive, hoje, com o governo do município. Se você puder trazer notícias, alguma coisa que vale a pena a gente saber, claro, explicar, eu gostaria de te ouvir. Lógico. Você me permite, eu vou fazer uma conexão entre... O Creso está tentando ouvir ali, ele deve estar com um problema de escutar o áudio. Então, a gente é integrado aqui, se ele quiser falar, ele interrompe a hora que ele quiser. Mas, para te responder essa pergunta, eu queria falar primeiro, quando a gente fala de administração pública, falar do nosso pessoal, dos nossos técnicos administrativos e técnicos, de modo geral, professores e alunos, porque eles estão sendo extremamente criativos e responsáveis nesse momento
quarentena, sabe, Carlos? Porque as pessoas foram obrigadas a trabalhar em casa, né? Nem sempre tem um reconhecimento, no momento, algumas decisões administrativas que a gente recebe de cima ruim. Então, eles ficam muito tensos, e a quarentena ela é tensa, né? O isolamento social é tenso, nós somos seres gregários, né? Então, isso de não ver as pessoas. Eu, por exemplo, estou aqui quase 2 meses em casa, não tive contato com meus filhos, né? Meus filhos estão morando lá na casa com a mãe, e eu não tive contato físico com eles, então isso a gente sente muita falta, né? Mas estão todos trabalhando, né? Alguns de uma maneira mais intensa que outros, claro, né? A realidade familiar de muita gente não permite isso. Às vezes a pessoa tem filhos em casa, os filhos também estão estudando, fazendo né, atividades à distância em casa, então também é complexo isso, né? E a despeito disso, a universidade está funcionando. Isso é muito importante, os processos estão acontecendo, as folhas de pagamento estão sendo fechadas, isso tudo é com raça, com disposição, com profissionalismo desses técnicos, desses servidores que fazem a roda girar. Né? Claro que tem muito ajuste para fazer, não é simples, e hoje a gente vê o benefício de termos implantado há 2 anos atrás, estamos em processo de o Sistema Eletrônico de Informação, o SEI. Então, muito processo hoje não tem mais papel. Você entra ali com a tua senha do IDUF, toca para frente, todo mundo despacha. É isso? Então, eu estou fazendo reunião todo dia de planejamento e execução, às 17 horas, a gente faz com a equipe da PROAD, da PROPLAN, e estamos tocando os projetos, fazendo as compras, entendeu? Estamos executando. A universidade está tocando à frente, então eu queria fazer aqui um reconhecimento público aos técnicos, principalmente, que têm feito a roda girar. Claro, os alunos também que estão aí tocando por aí, e os professores com todas essas atividades que eu descrevi. A UF ela ganhou uma visibilidade muito grande, né, do ponto de vista dos órgãos públicos. Primeiro porque, por tudo isso que a gente falou, né, ela é reconhecida como uma universidade pujante, né, de ensino, pesquisa, extensão muito poderosa. E eu pude acrescentar na chegada, eu e o Fábio, né, nós somos pesquisadores nível 1 do CNPq, somos cientistas no nosso estado da FAPERJ, então eu acho que a gente conseguiu também contribuir com uma rede de relacionamentos também na área de ciência e tecnologia de maneira mais orgânica. Então, a gente chega nesses lugares, não somente como reitor e vice-reitor da UF, que já é naturalmente uma credencial importante, mas chega também um colega que conhece, poxa, Antônio, daquele nosso projeto, daquele eu sou coordenador de um INCT, quem não conhece, é uma grande rede internacional, eu sou coordenador de um INCT, o Fábio trabalha, foi diretor da Escola de Engenharia, ele trabalha com catálise, é um indivíduo que trabalha, inclusive, já teve indução de spin-off de empresas, né, de fazer atividades com alunos que acabaram gerando empresa. Então, a gente tem assim uma rede de relacionamento na área de ciência, tecnologia e inovação própria que acrescentou, ampliou, fortaleceu a interlocução da UF nesses órgãos, né? Agora, é claro que a relação sempre com o poder público ele esbarra nas idiosincrasias, né, dos governos, né, isso é parte natural da democracia, né? Então, eventualmente, nem todo mundo pensa a mesma coisa na mesma hora e a gente fica um pouco angustiado, às vezes, que a gente não vê acontecer no mesmo tempo que a gente imaginava algo, mas eu diria para você que a nossa experiência está sendo muito exitosa, sabe? A gente tem conseguido ajudar muito em muitas frentes. Vários desses projetos que eu falei aqui, eles são de interlocução e diálogo com o poder público, do município é o mais óbvio, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, com o governo federal, a gente tem conseguido interlocuções grandes, agora a distância naturalmente dificulta um pouquinho, mas tanto que no primeiro ano me convidaram, eu faço parte da diretoria da Andifes, que é a diretoria de reitores das universidades federais, somos quase 70 universidades, são 5 diretores, o presidente é o João Carlos, que é o da Federal da Bahia, não temos o Edivar, Federal de Goiás, a Guida, que é reitora da Federal do Acre, e o Ricardo Marcelo, que é Federal do Paraná. Eu represento a região Sudeste. E isso também ampliou muito a interlocução da UF com outras universidades. Nós temos muitos projetos de cooperação com outras universidades. Isso vai dando uma estrutura de rede importante. Né? Nesse momento... Mas não se sente cada família. Credo, tem que fechar o microfone aí, Credo. Está aparecendo o seu som ambiente aí. Sempre apareceu para a gente, sempre rindo, sempre brincando. Então, a gente tem...
tenta ali. Fortaleza. Se quiser, pode. Não sei se ele quer falar. Então, essa interlocução é importante. E aí eu queria ir nessa direção, se me permitir, nosso tempo está andando um pouquinho rápido, eu me empolgo de falar da UF. Não, eu também me empolgo, vamos em frente. Não, mas isso é importante, que é o seguinte, muita gente pergunta nessa questão, assim, quando é que vai voltar a atividade presencial? Sim. Eu preciso ser muito honesto com as pessoas. Nós, neste momento, não sabemos. Sim. Às vezes eu sei que é angustiante ouvir isso do reitor, mas a gente precisa ser responsável, e a responsabilidade passa por ser honesto. Né? A situação ainda é uma situação de crescimento da contaminação e dos óbitos, o que nos impede de ter um movimento concreto de saída da posição de quarentena. Isso não significa dizer, como eu disse, que nós estamos parados. Inclusive, sobre as atividades didáticas, nós já tomamos uma série de decisões. As atividades de graduação, elas não estão acontecendo formalmente remota, mas a pós-graduação foi uma decisão da PROP e referendada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que as coordenações têm liberdade para se organizar dessa forma. Estamos fazendo, por exemplo, Carlos, graduação à distância, fizemos uma turma de medicina de 75 pessoas. Às vezes parece simples, né? É só fazer uma live e formar. Não, você tem que dar segurança jurídica para a documentação, você tem assinatura digital, você tem uma série de procedimentos burocráticos para dar validade àquela atitude, àquela ação, que a gente transformou isso nos bastidores e estamos conseguindo fazer graduação à distância. E vamos agora apresentar no Conselho, semana que vem, uma discussão mais larga de atividades digitais mais amplas. Né? Eu estou sabendo agora aqui, vou te dizer em primeira mão, foi aceito aqui um artigo que eu escrevi no fim de semana sobre essa realidade, acho que vai sair na coluna de opiniões do Globo amanhã, onde eu discuto isso. Quer dizer, a universidade, claro que nós temos atividades digitais há muito tempo, né? Muitos de nós têm, de várias formas. A UF é pioneira nisso, através do IDUF, tem o Google Classroom, nós temos muito professor que usa já isso para trocar, né, atividades com seus alunos. Nós somos pioneiros da rede CEDERJ de cursos à distância, né? Nós temos curso de matemática, física, etc., à distância, num consórcio do Estado do Rio de Janeiro. Mas as atividades presenciais nossas podem ganhar mais atividades complementares digitais à distância. Né? A exemplo do que acontece no mundo. Hoje, compras de toda a natureza acontece online, mais da metade online hoje em dia, que a gente compra qualquer coisa online. Banco é online, não me lembro da última vez que eu fui ao banco. Né? Processos judiciais, etc. Então, agora, o que é fundamental? Garantir qualidade dessas atividades e inclusão digital, trazer as pessoas para dentro, porque a gente tem que ter muito cuidado para justamente nesse processo histórico que nós tivemos de ampliar o acesso à universidade como instrumento de empoderamento das pessoas, de autonomia dela, de aumentar a renda, de aumentar a inserção delas na sociedade, particularmente a fração mais desprivilegiada, o pessoal da classe menos recurso financeiro, né, econômico-financeiro. Essas pessoas precisam ser trazidas para dentro desse processo. Então, o desafio é esse, né? A gente se tornar mais contemporâneo com a digitalização sem deixar ninguém para trás. Eu acho que isso é extremamente importante. É isso. Lá no departamento, o grupo lá teve uma iniciativa de formar uma página, convidar os alunos, fazer palestras, encontros. O pessoal me convidou para bater um papo, 40 minutos. Não é aula, não é atividade acadêmica regular, mas é um incentivo para motivar o estudo, importante. Até que a gente corporifique essa questão que você acabou de falar, né? De transformar isso num modo de informar academicamente as pessoas. Agora, eu vi isso ontem, a questão da inclusão digital é uma barreira enorme para o ensino de primeiro e segundo grau. As pessoas, nem todos, evidentemente, na sociedade têm chance de alcançar a ferramenta para conseguir ter acesso às informações. Né? Isso é uma barreira para o país vencer, não é só para todo mundo. Né? E muito assim, desculpe, só para te dizer que um dado, tem uma pesquisa feita pelo Comitê da Internet do Brasil, que é do CT Educação, ou do TIC Educação, que eu referenciei nesse meu artigo,
faz um levantamento de que mais da metade dos alunos que têm acesso à internet o fazem, mais da metade não, 30% não tem acesso a nada, nenhum contato na internet, 30%. Lógico que eu estou falando do Brasil inteiro, região urbana e rural, é pior em algumas regiões, etc, etc. Mas, globalmente, isso já é um número perigoso, porque aí você vai justamente excluir quem está mais longe, você tem que trazer essa pessoa para dentro, e cerca de 18% daquelas que têm acesso só têm acesso pelo celular, que é uma interface ruim de interação. É uma interface ruim. Fora o contexto familiar da pessoa, mora numa casa com muita gente, etc, etc. Então, esse é um grande desafio. O Brasil precisa enfrentar isso e a universidade junto. Com certeza. Eu estou vendo algumas pessoas, amigos aqui, gente do departamento, o professor Márcio, Valéria, e algumas perguntas. O professor Ederval está lá no norte do Brasil, é um querido amigo do Sociedade Brasileira de Anatomia, e ele pergunta aqui, eu acho que você tem acesso a isso, né? Vocês já estão fazendo algum protocolo ou diretriz a respeito do tratamento precoce da Covid para possível redução do uso de internamento e, consequentemente, o UTI? Essa é a pergunta. Sim. A UF ela participa, eu tinha feito uma articulação com o Denizar, antes da mudança no Ministério da Saúde. O Denizar, o professor da UERJ, é um amigo meu, já orientamos tese junta, você conhece o Denizar. Ele estava como secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Através da Andifes, a gente fazia uma grande rede de registro. Isso é muito importante, fazer registros nesse momento de pandemia, onde a gente precisa construir a evidência, né? Ela não está pronta, né? Então, a gente precisa construir esse caminho. Então, o registro, de modo geral, então nós vamos continuar fazendo, independente da mudança do Ministério da Saúde. E estamos participando também do projeto Solidarity, que é da Organização Mundial de Saúde, coordenada no Brasil pela Fiocruz, para testar 4 protocolos diferentes de tratamento também, que, se não for para uma cura, né, para prevenção completa, para reduzir tempo de internação, isso já seria importante, né, para reduzir o impacto no sistema de saúde, como você sabe bem. Então, nós estamos envolvidos nisso. Temos alguns projetos também com desenvolvimento de medicação e de via de administração. Nós temos uma professora Célia Roncone da Química, temos outros professores, Carcela, o diretor, eu estou me esquecendo de algum, é ruim a gente citar o nome, porque a gente deixa a gente de fora, está fazendo um bom trabalho, mas eles estão trabalhando com, por exemplo, nanopartículas para administração e procurar alvo terapêutico de medicamentos, de modo geral, numa rede com a França. Então, nós temos muita coisa boa acontecendo também, né? Nesse sentido. Eu posso... Sobre o Enem, você quer falar alguma coisa? Isso. O que a gente, inclusive, na semana passada, que eu digo os reitores das instituições públicas do Rio, fizemos um manifesto pelo adiamento da prova, o professor Carlos, porque existe uma diferença, assim, um problema muito grande do que a gente estava falando aqui, que é o acesso, particularmente das escolas públicas, né? Muito embora existam as iniciativas do Secretaria do Estado em oferecer alguma coisa, o que a gente sabe é que ela é muito, muito, muito distante das condições mínimas para que os indivíduos se preparem. O que acaba gerando uma exclusão muito grande, porque as famílias que têm condição econômica, mal ou bem, mesmo que a interface não seja boa, conseguem dar a melhor condição possível daquela. Então, você gera uma exclusão que é justamente o que a gente precisa lutar contra, né? É importante o país fazer isso. Nós temos hoje, no país, não mais do que 30% dos jovens de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. Se a gente considerar toda a população, é menos de 7% com nível superior. Isso é muito longe do mínimo necessário para o país se desenvolver como um todo. A própria economia do país ela pode ser muito maior, muito mais bem desenvolvida se a gente tiver nível educacional superior. Então, a nossa posição é pelo adiamento da prova do Enem, até que a gente possa entender melhor como dar uma solução para isso. Essa é a razão pela qual a gente tem feito esse apelo. Sim. Você quer passar a palavra para o professor? Eu acho que ele ainda está aqui conosco. Está? Claro. Ou então talvez tenha saído. Se ele voltar, ou se ele levantar a mão, a gente conversa mais. Eu queria agora te questionar
as suas impressões sobre o andamento da pandemia. Há muita discussão, assim, eu tenho tentado estudar, ler, e a cada dia de manhã sai uma coisa, de noite sai outra, uma contrapondo-se em relação a questões jurídicas, especialmente, que é a minha área, o que é o ideal, o que não é. E como é que você entende que essa história vai seguir? Não é? Porque já está se falando em seguir em direção ao segundo semestre. Né? Sem dúvida. É um grande desafio, sabe? Porque o que eu considero que é fundamental? Né? Se a gente olhar o processo civilizatório, histórico, a humanidade deu grandes saltos de longevidade e qualidade de vida com base no conhecimento. Né? Se a gente olhar o iluminismo, né, do século XIV, XV, XVI em diante, né, a construção do conhecimento, ele ajudou, a própria mais recente, no século XX, principalmente, né, no século XIX, lavar as mãos foi uma descoberta empírica, depois você testou, né, lá na Áustria, você testa de um lado, lava a mão do outro lado, não, na maternidade, aqui morre mais do que ali, você conhece isso bem. Então, o método científico, ele ajudou muito a humanidade a avançar. A gente vive mais, as vacinas, os medicamentos, etc, etc. Então, eu acredito que nós devemos tomar decisões com base no conhecimento, por essa razão. Não porque um ufanismo, que a ciência vai resolver tudo. Claro que não. Como toda atividade humana, ela tem falhas também. Mas o método é um instrumento através do qual a gente, né, tem essa experiência como humanidade que tem ajudado a avançar. Pois bem, qual é o desafio? É que nós estamos em meio a uma pandemia sem conhecimento consolidado. Nós estamos construindo conhecimento. Isso gera muita incerteza. Isso gera muita... Então, aí é nesse momento que a gente mais ainda tem que se basear na ciência. É a hora onde que a gente tem que compartilhar conhecimento com velocidade rápida, mas decidir com serenidade. O que é importante, por exemplo... Então, não sei se é exatamente esse o foco da sua pergunta, mas, por exemplo, no caso da contaminação, do espalhamento da doença, né, do vírus, de modo geral. O que fica bastante óbvio é que e não porque eu estou dizendo, porque é a experiência dos países que tiveram infecção antes de nós e toda a publicação do que eu estou tentando ler o máximo que eu sou capaz nesse sentido. É que a contaminação é muito grande, né? O espalhamento é muito rápido, o R0 vai, às vezes, de 10, 11, quer dizer, uma pessoa passa para 10, 11 pessoas, né? No mínimo é 3, 4, né? Então ele contamina muito rápido, e que nós não temos capacidade de testar na mesma velocidade que ele se dissemina. Ou seja, o número de casos certamente é muito maior do que os oficialmente registrados. Isso é um dado inquestionável. Então, o que eu tenho colaborado até com o nosso grupo aqui da estatística? Isso acabou... Eu vi um trabalho publicado no New York Times, que, na verdade, veio de um grupo americano de Harvard. O New York Times deu visibilidade profunda a esse tema, onde eles compararam um número chamado de excesso de óbitos, ou seja, o número de óbitos que estão acontecendo agora comparado à série histórica anos anteriores. E é uma coisa assustadora. Assustadora. Se eu começar, em todos os países, aumentou 4, 5, 6, 8 vezes o número de óbitos de todas as causas, em particular por SARS, por síndrome respiratória aguda. Insuficiência respiratória aguda, né? Síndrome de respiratória aguda. Então, o que muito provavelmente, do ponto de vista da probabilidade, decorre do coronavírus, que é o elemento novo. Então, isso acaba mostrando para nós que o sistema está sobrecarregado, e se nós olharmos para o número de mortes, ela está subindo. Inclusive, se as oficiais estão subindo, o que se projeta é que o número total está aumentando mais ainda do que os oficiais. Então, essa é uma evidência que não é uma evidência de testar medicamento, que pode ter algum tipo de discussão, se é preliminar, não é, a fase 1 de segurança ainda, de efetividade ou não, tem alguma discussão um pouco mais complexa. Essa é uma evidência inquestionável, né? Se você tem uma quantidade de óbitos muito maiores, é claro que pode ter uma fração desse excesso de óbitos, de mais notificação, porque o indivíduo está mais atento, e pode ter uma fração dessas mortes, excesso de óbitos, por outras causas, pelo sistema estar sobrecarregado pelo corona,
Então, você tem um aumento de mortes de infarto, de AVC, etc. Mas porque é uma consequência também da pandemia, o que não deixa de ser tão grave quanto. Então, sob esse aspecto, eu não tenho a menor dúvida de que os casos estão crescendo e vão continuar a crescer. O que a gente fica muito preocupado é que, naturalmente, no Brasil, é muito difícil você restringir a mobilidade das pessoas, por uma série de razões, mas uma óbvia é que tem muita gente que precisa gerar receita de um dia para comer no dia seguinte. Então, o papel do poder público, e Niterói está sendo um exemplo para isso, Carlão, está sendo assim, políticas para atender a população de rua, colocando um hotel no centro da cidade, pequenos, médios empresários estão recebendo apoio na forma de a prefeitura bancando juros para o empréstimo com carência de 6 meses e pagamento de 36 meses para o empresário até 19 empregados. Então, tem uma para a população do cadastrada, está recebendo auxílio emergencial e renda básica temporária de R$500 por mês, que deve ser prolongado. Então, as coisas têm que andar juntas. Né? As coisas têm que andar juntas, porque a gente tem que se proteger. Né? Você certamente está sabendo de colegas aí que estão morrendo, né? A gente está vendo os colegas. Sim, já perdi vários colegas. Então, isso é fato. A gente não quer ver os colegas morrendo, a gente não quer ver as pessoas morrendo, mas, simultaneamente, precisa ter ação, porque até para poder fazer um bom processo de isolamento social, você precisa ter o apoio do Estado para essas pessoas. Porque, é claro, você não pode imaginar que o indivíduo, se comer, ele vai ficar em casa esperando morrer. Né? Claro, o sujeito vai buscar uma fonte de renda. E a questão do lockdown, isso foi muito divulgado no final da semana passada para cá, em Niterói, especialmente. Você sabe me dizer alguma coisa a esse respeito? Sim, claro. Nós temos participado dessas reuniões, onde depois o Rodrigo toma a decisão. A primeira coisa que eu disse assim, na reunião é o seguinte, e ele tem feito isso, ele faz reuniões com a liderança religiosa, empresariais, sindicais, de todos os tipos, para justamente comunicar. Porque quando a gente fala lockdown, né, a população você tem que saber em inglês o que é lockdown. Ninguém é obrigado a saber o que é isso. Né? Segundo, o que isso significa é variável. É variável. Em alguns lugares, lockdown, em alguns lugares da Europa, por exemplo, na China, lockdown é como o nome diz, fecha lockdown porque você tranca e cai, e fecha. Então, não é a mesma coisa aqui. A situação não é essa. O que aconteceu aqui foi um movimento de mais restrição, com barreiras sanitárias e abordagem das pessoas em movimentação para restringir somente aquelas que estavam em atividade, se deslocando para comprar mantimentos, medicamentos ou atividades essenciais, e aumentou-se um grau, apesar da população ter aderido bastante, né? Niterói, estou falando de Niterói, naturalmente, você vê a movimentação diminuiu muito, mas isso inclui outras ações, né? Tem carro de som, você tem que mudar a cultura, você tem kit de limpeza para a população que mora nas comunidades e tudo isso, e o lockdown ele apertou um pouco mais. Então, tem barreira sanitária, medida de temperatura de quem se desloca e, eventualmente, multa de quem está andando pela rua sem necessidade. Então, é uma atitude mais dura. Então, nesse sentido, se encaixa bem na definição de lockdown por esse tipo de medida. Tem algumas perguntas, você tem acesso, você consegue ver aí, não consegue? O professor Márcio deixou uma boa noite aqui e está nos perguntando as expectativas de administração da UF em relação ao retorno de atividades acadêmicas presenciais. Eu comentei um pouco antes, infelizmente a gente não sabe agora. Seria leviano da minha parte dizer vai ser tal mês ou tal mês ou tal mês. A gente tem que acompanhar a evolução da doença. Né? Você imagina o seguinte, com que nível de segurança, enquanto gestor, e que nível que as famílias, as pessoas vão sentir o seguinte, você está aumentando, mesmo o Niterói que está fazendo um ótimo trabalho chama de achatar a curva, né? O crescimento de casos está muito mais lento do que ao entorno, mas se isso continua crescendo, e com esse, não, está crescendo a mortalidade, o hospital está lotado, mas mesmo assim nós vamos voltar todo mundo para se encontrar. Não é razoável. Mesmo que você adapte as condições, e claro que isso vai ter que acontecer em algum momento, está muito precoce. Nós temos que hoje pensar em, como você falou, né, agregar as pessoas, regularizar, qualificar as atividades remotas para que a gente possa continuar funcionando também com essas atividades. Então, infelizmente,
de maneira responsável. Eu sei que é angustiante, eu não posso dar uma data agora sobre isso. Sim. O Genilson é um grande amigo, o doutor Genilson é egresso da Universidade Federal Fluminense, colega médico, atuante, está em CTI, está no front. Um grande abraço. Ele me pergunta aqui, está nos questionando sobre as populações indígenas, se a UF tem alguma atividade voltada para isso. Eu fiquei curioso, porque e lá em Oriximiná, não é isso? Exato. A gente tem a oportunidade de falar aqui. Oriximiná e Angra são dois lugares. Tem muitos outros lugares, mas em Oriximiná nós temos uma atividade direto lá. O professor Marcelino Conte é o coordenador lá do campus Comunidade Avançada ligada à ProEx. Nós gerenciamos uma maternidade escola e ele coordena um projeto não só com população ribeirinha, de população de quilombolas e população indígena. E como eu estava dizendo antes, em Angra também, o professor Domingos tem um trabalho muito bacana de linguagem indígena aqui embaixo. De tradução, não só linguística, mas cultural para essa população. Também testagem, né, e vacinação, obviamente, infelizmente, não é a vacinação contra o coronavírus, né, infelizmente, não temos a vacina ainda, mas a vacinação da H1N1, que é da gripe comum, para que a gente possa proteger essa população. E, sem dúvida, é uma população muito especial. Primeiro, especial porque faz parte da formação étnica do povo brasileiro, né, como a gente diria para o Darcy Ribeiro, e também porque nós, como responsáveis, né, profissionais de saúde, sabemos que eles têm uma biologia própria, né, e muitas vezes mais suscetíveis a doenças infecciosas. Então, temos esse trabalho, sim, e é isso, né, mais uma expressão da relevância social da UF, né? Sim. Eu vou te propor um bate-bola rápido. E, antes disso, eu até questionar uma coisa que é da minha curiosidade. De tudo isso que a UF está fazendo no Estado, eu sei que também existem acordos e contratos mútuos com instituições internacionais, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, como a UF está integrando esse aspecto nessa realidade de pandemia. Claro. Bom, a UF ela cresceu muito agora na gestão, a professora Lívia, com a Adriana, o grupo na Superintendência de Relações Internacionais nos últimos anos, muito fortemente. Nós temos mais de 200 cooperações institucionais e números incontáveis de cooperações individuais de grupos de pesquisa, mas institucional, o UF com outras instituições, nós temos mais de 200, e em várias áreas do conhecimento, todos os lugares do mundo. Para você ter uma ideia, Carlos, eu tive o ano, se eu não me engano, foi 2016 ou 2017, eu tive em Pequim para a formação da Liga de Universidades dos BRICS, onde nós criamos lá, inclusive, um ranking dos BRICS, foi criado a partir daquela iniciativa. Tive no ano passado em São Petersburgo também para assinar a participação da UF num ranking de sustentabilidade, foi divulgado agora há pouco. Nós estamos entre as universidades que mais atendem os objetivos do milênio, da OMS, sustentáveis do milênio. Então, a UF ela tem uma colaboração muito grande. Eu dei o exemplo agora na pandemia de professores da Química trabalhando com uma rede da França para fazer inclusão em nanopartículas de medicamentos também, como estratégia de tratamento inovador. Então, é um conjunto muito grande em todo e qualquer país. Você que é uma pessoa muito articulada também, todo mundo tiver um contato, quiser dar institucionalidade a esses contatos, nós estamos sempre disponíveis para avançar nessa direção. Tem muitas outras iniciativas. Tem um curso de línguas estrangeiras, curso de português para estrangeiros, nós temos mobilidade para dentro, mobilidade para fora. Inclusive, nós fomos até que eu saiba, a única que fez um plano de contingência internacional. Então, você imagina a quantidade de problemas. O professor que estava num congresso lá fechou o país, não tem mais voo. Então, a gente faz interface com o Ministério de Relações Exteriores para tentar encaixar no próximo voo, a extensão de vistos. Então, a universidade é um mundo. Né? Um mundo, às vezes, a gente acha que assim, a pessoa vai lá para o congresso e volta. A relação internacional envolve muita coisa ao mesmo tempo. Né? E dá essa oportunidade de mostrar à comunidade, pois eu te falei que vamos divulgar esse vídeo depois, porque claro, todo mundo tem a disponibilidade do horário para estar aqui com a gente. E é importante que a comunidade toda saiba o tamanho que a UF tomou, do corpo que ela tem,
e como ela está disposta a abraçar a comunidade para que as pessoas venham participar, estudar, fazer os seus cursos de extensão, pós-graduação. É um mundo, a universidade é um universo maravilhoso. Eu vou te fazer uma pergunta, porque senão alguém vai me bater aqui sobre o SISU. Né? Você deve estar vendo aí no seu livro. De quem? Questionamento em relação a... Só um minutinho para eu achar aqui. Sim, achei. Podemos ir construindo para... Desculpe, Carlos, só não quero ser indelicado, mas a gente pode tentar responder uma outra, a gente ir caminhando para a conclusão, porque eu tenho outra atividade às 21 horas. Não, e não te cansar também. A descoberta da pandemia, etc., plataforma de atividade, extensão online, se cancelar o semestre, haverá SISU? Não, olha só, é muito precoce para a gente conversar sobre isso. Como eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado com ações precipitadas. Eu sei que gera muita angústia às pessoas, mas nós precisamos tomar conta do presente agora e projetar o futuro com a informação que nós temos. Ainda é um precoce para isso. Claro que a gente pretende não cancelar nada, a gente quer continuar a vida da universidade como é possível, e incluindo as pessoas, mas é claro que nesse momento seria leviano da minha parte dizer vai cancelar, não vai cancelar. Eu acho que é precoce ainda, a gente precisa tomar conta do que está acontecendo agora, tomar conta da vida das pessoas, seja ela do ponto de vista da redução da contaminação, seja do apoio financeiro às famílias, para que elas possam, de fato, aderir a essa restrição de mobilidade, né? Deixar as palavras abertas para você se despedir. Você tem compromisso. Agradecer muito a sua presença para a gente encerrar. Ô, meu amigo, eu queria agradecer a você, não só pela oportunidade, mas pelo coleguismo na nossa universidade, pela sua dedicação a tocar lá, né, o departamento de morfologia, lá o grupo da anatomia, o pessoal aquele pessoal com quem a gente encontra quando chega na universidade, os alunos vêm primeiro vocês, né? Então vocês são um cartão de visita importante, né? E o trabalho de vocês tem sido muito importante para a formação de todos os nossos alunos. E convidar, somos colegas de instituto, né? Muita gente não sabe, eu sou do departamento de Fisiologia e Farmacologia, que é o segundo, né? Somos 3 no Instituto Biomédico, e fico muito satisfeito de poder compartilhar desse desafio da universidade, de parabenizar aí pelos seus empreendimentos, pela sua força, pelo seu trabalho, e agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de mostrar o tamanho da UF, a relevância que ela tem para a sociedade, e estou à disposição para outras a gente conversar mais um pouquinho. Coisa boa! Ócio criativo, meu amigo. Vou te apoiar. Isso aí. Domênico de Masi está feliz da vida, né? E assim, o bate-bola era para te fazer uma provocação. Sai vacina esse ano para a Covid? Você acha que sim? Muito difícil, amigo, muito difícil. Ano que vem, tudo que eu tenho lido é muito difícil. Ainda mais que nunca tivemos uma vacina para corona, nenhum coronavírus. Nós não conseguimos até hoje fazer vacina para coronavírus. É uma vacina de RNA, nós não temos vacina de RNA. Então, são muitos desafios para a gente conseguir agora. Esperança a gente tem, né? Tem 7 empreendimentos poderosos no mundo para criar vacina. A gente espera, né? A gente espera. É pouco provável, mas a esperança é muito que morre, né? Isso, pedir a Deus que nos abençoe, nos dê um futuro melhor, né? Muito obrigado, um grande abraço. Eu agradeço você. Muito obrigado a todos que participaram, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite.